Boa tarde a todos, né? Estamos aqui para mais uma gravação, né, de mais um bloco do Correio Espírita, né? A Sônia foi a palestrante de hoje, né, aqui do nosso lar, durante a semana, mês de Chico. E a Sônia vai nos responder algumas questões, né? Sônia Monteiro Pavanelli, de Jabuticabal, do Centro Espírita Caridade e Fé, onde ela tem vários trabalhos. E a Sônia vai responder pra gente hoje, né, Sônia? Vamos lá. Ô, Sônia, chegou uma questão pra gente, Sônia. A crucificação de Jesus já estava programada pela espiritualidade ou foi a escolha dos homens da época? Então, se partimos do princípio de que ninguém reencarna para realizar o mal, porque senão seria um Deus, não seria uma inteligência, não seria a inteligência suprema do universo, seria uma inteligência má, né? Então você vai reencarnar para você matar Jesus, tá bom? A gente vê que poderia sim, dentro da perspectiva de que temos livre-arbítrio, de que temos estruturações divinas em nós, né, que são os nossos atributos, de que podemos fazer uso desses atributos. No momento em que decidimos pelo bem, fazer uso deles no bem, então o pensamento, a vontade, o livre-arbítrio, a consciência, onde estão as leis divinas, presumo que poderia ter havido uma história diferente, em termos de posição de cada espírito ali que estava agredindo o Cristo. Mas sabemos que Cristo encarnou no planeta, ele não reencarnou, mesmo porque ele foi artífice da criação desse planeta, foi ele que conduziu a expressão do pensamento divino para a criação do planeta Terra. Sabemos que em ele, representando o pensamento divino, nos foge, pelo menos a mim foge, a capacidade de avaliar como seria se não tivesse acontecido, se realmente tinha que ter acontecido. Gente, Jesus é espírito puro, infalível. Está lá no céu e inferno. Espírito puro é infalível. Então, se Jesus, espírito puro, infalível, encarnou com uma missão de nos dar o exemplo de que a humildade é o que nos dá poder, então a gente não tem o que questionar. A história está como deveria ter sido. Agora, a posição daqueles que fizeram mal, talvez tivesse que pudesse ter sido outro, não tivesse, pudesse ter sido outro. Mas sempre, eu procuro dizer sempre que a doutrina espírita, ela é o consolador prometido. Ela não é o aterrorizador prometido. Então, se é o consolador prometido, a doutrina espírita, dentro dessa perspectiva, olha a crucificação do Cristo como uma finalidade útil dentro das criações divinas e de consolo para a humanidade, por incrível que possa parecer. É que a gente olha o sofrimento sempre como sendo algo ruim. É muito interessante isso. Inclusive o sofrimento do Cristo, que ele não tinha o que resgatar, gente. Então ali não teve, na verdade, um sofrimento como a gente olha. Teve um testemunho, uma exemplificação de divindade. É diferente. A gente olha o sofrimento como coitadinha de mim, eu não mereço. E não é esse olhar para aquele sofrimento do Cristo. A gente olha como sofrimento. Ele olha como cumprir o meu dever. De deixar o exemplo que eu precisava deixar. Não sei se eu respondi, mas são as reflexões que eu faço. Esse tipo de pergunta não dá para você responder assim. Lembrei do Haroldo Dutra, né? A repórter perguntou assim para ele: Haroldo, se você encontrasse com Jesus, que pergunta você faria? E ele disse mais ou menos assim: há o que se perguntar na presença do amor? Não tem mais, não tem o que perguntar. Sônia, outra pergunta que chegou pra gente levando em consideração que há entre os espíritos amor e simpatia, os quais estão baseados na concordância dos sentimentos, gostaria de saber como ficaria a questão da reencarnação para os casais homossexuais. O foco da questão é se a reencarnação não fica prejudicada em um relacionamento homo. Vou lembrar aqui de alguns trechos
que eu acabei de falar na palestra, né? O que conta? A relação sexual ou o sentimento que o leva a estabelecer a relação com os outros espíritos? Porque senão a gente pensa assim, então heterossexual não tem problemas. Ele vai evoluir, ele vai ficar perfeito, ele não tem prejuízo na encarnação dele pelo fato dele ser heterossexual. E a gente sabe que não é verdade. Mesmo porque, eu não vou lembrar a questão, mas espírito não tem sexo. Em que pese o fato de que reencarnar num corpo masculino, num corpo feminino, traz consigo, para aquele espírito, determinadas situações necessárias, condizentes com a condição feminina ou masculina, em cada estrutura social em que se reencarna. Deu para entender? Ou ficou confuso? Entendeu? Então, eu, reencarnando como mulher, num país em que se usa burca, em que eu não posso me expor, que necessidades tem esse espírito? Não sei. Eu reencarnando numa sociedade machista, que é o nosso caso, nós mulheres, na atualidade, reencarnamos na sociedade brasileira, que é uma sociedade machista, qual é a nossa necessidade? É simplesmente se submeter? Talvez não. Talvez seja com construções luminosas que trazemos, transformarmos, educarmos os filhos que virão de nós, para que eles sejam homens que olhem os outros seres, os outros homens e as outras mulheres como espíritos, não mais como corpos. Tá vendo? Então, tudo é uma construção. A homossexualidade traz muita polêmica, né? Tem espírita que não aceita, tem outros que acham que todo mundo tem que ser homossexual, que não existe mais gênero, tem de tudo, né? Eu, pessoalmente, prezo pela observação que esse espírito deve fazer dos seus sentimentos. Porque, segundo o que está no Evangelho, lá no capítulo 11, que fala da lei de amor, e tem um item lá, que eu não vou, acho que é o item 8, que é o amor, se não me falha a memória, ou é a lei de amor. Então ele diz assim, que o sentimento é instruído e purificado. Que a gente começa no instinto, depois tem sensações, depois tem sentimentos. E o sentimento é instruído e purificado. E o amor é o requinte dos sentimentos. Eu gosto muito dessa tradução. É o requinte do sentimento. Então, se eu amo, se eu expresso, me construo na lei de amor, que diferença faz se eu sou homossexual, heterossexual, se eu não sou nada? Entendeu? Se eu não quero ser nada. E lá no Pinga Fogo, assistam Pinga Fogo, tem aí na internet, aí já no YouTube. Chico fala sobre esse assunto. E ele diz mais ou menos assim, se eu estiver errada, confira lá, é muito melhor ouvir o Chico falando do que eu. Mas ele diz que a heterossexualidade, a homossexualidade, e ele usa uma outra expressão que eu não estou conseguindo me lembrar agora, são condições da alma humana. Alma. Não é do espírito. Porque o espírito não tem sexo, mas a alma é o espírito encarnado. Segundo o que está no livro dos espíritos. Tem uma perguntinha lá. Que é a alma? Kardec pergunta. E o espírito da verdade responde. É o espírito encarnado. E que aí volta naquela primeira coisa que eu falei. Quando você reencarna numa ambientação reencarnatória, não é à toa. Aquela ambientação, e isso Eurípides Bassanufo fala lá em Sacramento, né, nas obras que ele tem trazido, através da psicografia da Alzira, seríssima, uma médium seríssima. Ele fala, a ambientação reencarnatória traz os estímulos necessários à sua transformação. Então, vamos parar de sentir dó da gente e observar que estímulos essa ambientação tem me dado para que eu desenvolva em mim todas as minhas potencialidades, para que eu utilize os meus atributos como espírito que sou e não mais como corpo. Né? Que é o que a gente vem fazendo, que eu estava brincando ali, né, com a plateia, né, com o público. Por que eu tenho que sempre ser servido? Por que eu não posso olhar para o outro como espírito, observar o que é que ele está trazendo, a necessidade dele, e aí que isso exija de mim um calar, para deixar o outro falar,
um abaixar a cabeça e abrir mão de alguma coisa que eu tenho apego, por amor ao outro. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou sendo observada tão somente por ser homossexual, por ser hétero. Gente, isso aí já é um assunto velho já para mim. Assim, porque a gente já vem construindo. Já tivemos um caso, uma pessoa que foi a uma determinada casa espírita. E ela chegou lá, e a pessoa que estava fazendo o comentário do Evangelho, ela execrava a homossexualidade dentro da casa espírita. E aí um dia, essa pessoa sabendo que eu era espírita, ela não queria ter um contato visual comigo, não queria nem chegar perto. Ela falou para uma pessoa conhecida, falou assim, eu sei como é que o espírita pensa. Eu não posso chegar perto da Sônia. A Sônia vai me rejeitar. E a pessoa me contou. Eu falei, o quê? Como assim? Como assim? Aí um dia eu encontrei com ela, abri os braços. Falei, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Ela ficou toda constrangida. Eu falei, olha, fulana, não me importa o que é que você faz da sua sexualidade, né? O que é que você traz que vibra em você, não me importa. Agora, como você utiliza dela, me importa. Porque se você não honrar a relação que você tem com a sua companheira, isso me entristece. Então aí está a honradez que você tem na relação com o outro. Que sentimento, vou voltar lá no início, qual é o sentimento que te faz estabelecer contato e relação com esse outro ser? Isso vale para tudo, né, gente? Não é só para o casal. É para filha, é para marido, é para irmão, é para tia, é para professor, é para o chefe, onde a gente trabalha, para tudo. Que sentimento está me fazendo ter aquela atitude em relação ao outro? É isso que importa. Nossa, falei muito, né, gente? É só isso que vai fazer a gente crescer, né? Esse olhar, olhar o outro como espírito. E não é uma coisa simples. Ainda mais se o outro magoa a gente. Sim. Se o outro fere, se o outro está fazendo um monte de artimanha para se dar mal. Gente, isso é um convite luminoso para a nossa transformação. Mas como é difícil aceitar que isso é um convite. Normalmente a gente fala assim, está fazendo mal para mim? Vai ter que se dar mal também. E não é assim. Por isso a gente precisa de muito evangelho. Precisa estudar o espírita. Precisa estudar evangelho, não fazer palestra, me perdoe, eu sei que eu faço palestra, mas não, essa não é a finalidade. A finalidade é refletir em mim, mesmo porque quando eu reflito em mim, e só depois de refletir em mim, vou falar com o outro, o magnetismo da minha palavra é diferente. Porque ele passou pelas minhas emoções. E, mais instruído e purificado, passou pelos meus sentimentos. Aí eu vou abrir a boca para falar, a pessoa sente a vibração, muito mais do que as palavras. E aí eu acho que vale muito mais a pena. Aliás, essa é a função. Sim. Da doutrina espírita, me transformar. Não é eu ficar falando para o outro transformar. É para eu me transformar. Isso não é um trabalho simples e fácil, mas é necessário e é possível. Bom, Sônia, tem mais uma aqui. Olha, existe alguma relação entre alcoolismo, obsessão e reencarnação? Qual seria? Eu sugiro as pessoas que têm esse tipo de questionamento vão para a casa espírita. E sim, existe. Existe toda a relação, né? O alcoolismo, ele tem sido, aliás, o álcool, não vou nem já falar da patologia, não, ainda não. Eu nem vou falar porque não sou expert no assunto, mas vou falar do álcool, simplesmente o álcool, que é uma questão que tem me preocupado demais. Porque ele é festejado, ele é aceito, ele é querido. Então, há muitas justificativas e uma imensa aceitação e aplauso para o uso do álcool, socialmente falando. Então é assim, eu quero relaxar, eu preciso da cerveja. Eu vou me divertir, eu preciso do uísque, da cerveja, do álcool, de um modo geral, seja ele qual for, de forma que se apresente. Então assim, vamos comemorar, tá lá o álcool. E se você faz um evento que não oferece álcool,
algumas pessoas ficam indignadas. Conheço um caso muito delicado. Um grupo espírita que fazia as campanhas e, enquanto estava se fazendo as campanhas, todo mundo tomava cerveja. Até um dia em que assumiu a direção um espírito muito sério e falou: gente, a campanha, onde quer que estejamos, em nome de uma organização religiosa, ainda mais ela sendo espírita, não convém tenhamos bebida alcoólica. Foi um rebuliço. Um monte de gente abandonou o trabalho, não queria mais fazer o trabalho. Essa pessoa manteve a organização. E o interessante foi observar, e aí vem a ligação, né, do passado com o presente, observar como diminuíram as confusões com a retirada do álcool. Muito interessante. Por quê? O que acontece com o álcool? Isso aí todo mundo sabe. Ele age no sistema nervoso central. Não sou expert, mas todo mundo sabe disso. É uma droga. Ele é uma droga. Age no sistema nervoso central. E aí há uma... Vou colocar assim de uma forma bem simples. Há um amolecimento do pudor. Então toda a vigilância que você se coloca sem álcool, com o álcool você retira ela. E aí as suas más inclinações estão liberadas. Toda má inclinação, assim como toda boa inclinação, estabelece sintonia com todos os espíritos. Todos os espíritos, Leon Denis fala isso. Todos os espíritos que pensam igual. Então, se você tem um desregramento na área sexual, provavelmente você vai transar sem camisinha. E você vai transar com qualquer um, sem observar as questões do sentimento, que é mais instruído e purificado, segundo está no Evangelho, né? Sem observar os valores dos sentimentos daquele espírito com quem você está se relacionando. Isso não é puritanismo, não é moralismo, não. É uma questão de respeito de espírito para espírito. Com o álcool, você vai falar muito mais agressões se o seu descontrole, se o seu desregramento espiritual estiver na área da agressividade, você vai liberar. Porque age no sistema nervoso central. Então o álcool, e aí quando você faz isso, você estabelece sintonia com todos aqueles que têm o mesmo tipo de pensamento que você. Ou seja, se você ia falar, seu bobo, vem um e fala assim, fala logo que você vai matar. Eu vou te matar, o outro fala, não, eu vou matar você. Aí, gente, todo mundo sabe. E aí, vamos sair um pouco da doutrina espírita, vai lá ver os resultados de pesquisas na polícia, nas organizações de segurança do nosso país. Tem uma expressão no meio da polícia militar, no meio da ação deles, toda vez que eles vão fazer um atendimento que é de briga em família, essas coisas, eles chamam de desinteligência. É muito interessante isso. E é uma desinteligência. Eles chamam, foi um atendimento de desinteligência, uma situação de desinteligência. Grande parte, eu não tenho dados estatísticos, mas pode pesquisar no Google, grande parte é feito do álcool. Começou com a bebida alcoólica. Bebe, perde as travas, acha que pode liberar geral, e aí os desastres estão aí. E aí o processo obsessivo pode se estabelecer sim, mesmo porque, isso é outra coisa que todo mundo sabe, os espíritos desencarnados necessitam, para ter a sensação de estar ingerindo álcool, eles precisam da gente. Você vai a um bar, você nunca bebe sozinho. Nunca bebe sozinho. Tem um vídeo, procurem lá também na internet, eu acho que até o nome é Sozinho, e é uma interrogação, sozinho, é excelente para explicar o que eu estou falando aqui. A gente acha, então ele chega em casa, ele vai relaxar, aí ele abre a geladeira, ele ia comer, eu acho que uma maçã, ele larga a maçã, alguma coisa assim. Aí ele pega a cerveja. Nossa, na hora, os amigos, tem um amigo especial que já gruda assim. Aí ele sente o prazer do gole. Isso está descrito também no livro Sexo e Destino, de André Luiz. Leia André Luiz.
vai estar muito melhor explicado do que comigo. Lê a Gênese. Lê a Gênese, que fala lá dos fluidos. O capítulo, acho que é capítulo 3, fala lá dos fluidos. Leiam, só esse, basta esse, para começar. Vê se você não vai querer ler ela inteirinha. Lê o livro dos Espíritos, que fala tanto do pensamento, da vontade. O que a gente está fazendo com os nossos atributos, pensamento e vontade. Que, aliás, na Gênese fala que o pensamento e a vontade estão para o espírito como as mãos estão para o corpo físico. Vocês têm, agora, quando você está pensando que você depende de uma bebida alcoólica para ficar feliz, para relaxar, para namorar, para se divertir, você está dependente da bebida alcoólica. E você acha que dependente é só aquele que está caído na sarjeta. E não é. E você muitas vezes está dependente porque já estabeleceu sintonia. E todo mundo acha que processo obsessivo, a pessoa tem que estar babando, se arrastando. Tem não. Os processos obsessivos, eles são sutis. Aquele que está babando, se arrastando, o processo já vem, ó. Já está num grau avançadíssimo. Já está lá em sublimação. Não, não é sublimação que fala, como é que é? Fascinação. Fascinação, já está lá na fascinação. Então, assim, o processo obsessivo é constante. Onde eles encontram uma brecha, ali eles estão. Só olha como é que eu combato isso. Meus amigos, vamos começar lá. Vamos ler as leis, né? As leis divinas. Lei de adoração. É a primeira. Primeira ou segunda? Segunda. Acho que é a segunda. A lei de adoração. Então, quando você faz a prece, olha a defesa que você está estabelecendo. Estabelecendo para você, estabelecendo para o seu lar, para essas pessoas que bebem. É muito triste o que a bebida pode fazer. Tem gente que molha a chupetinha da criança e dá para o bebezinho. Você não sabe que espírito está ali, não façam isso. Eu faço um apelo aqui. Não ofereça bebida alcoólica. Você não sabe que registros esse espírito traz, inclusive de grandes falências reencarnatórias, às vezes por causa da bebida. E aí você vai lá, põe a chupetinha e estimula. E aí esse espírito traz de volta, especialmente na adolescência, que o André Luiz fala lá no Missionários da Luz, que é quando ele faz um inventário do passado, isso vem, isso bomba, isso vem de uma forma incontrolável, porque ele já não foi educado para resistir às más inclinações. Ele já foi estimulado. Aí você acionou memórias do passado desse espírito que deveria morrer de inanição. E você está ali alimentando, está pondo tinta nela. Era uma encarnação para essa tinta diminuir, para ele ficar longe da bebida. E aí ele é estimulado a ela. Então tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O passado, gente, somos espírito. Espírito é milenar. O que eu fiz até agora do meu passado milenar, está tudo registrado em mim. Então eu preciso tomar cuidado com os estímulos que eu me permito. Tem coisa que eu não posso, vou contar uma história minha. É duro se expor, mas vou. Tinha um programa de televisão, eu só vou expor porque faz muitos anos, graças a Deus eu me livrei dessa parte. Chamava Linha Direta. Era um programa que falava sobre assassinatos, era na Rede Globo. Eu adorava aquele programa. E aí, olha o que é o pensamento e o que são os registros, né, do espírito. Eu achava, às vezes, que o assassino tinha sido burro. Eu falava, melhor que burro, se fosse eu tinha feito tal forma, não ia pegar nunca. Olha o que é o mecanismo do pensamento. E um dia, conversando com uma amiga muito querida, a Célia, eu contei para ela, falei assim, você assistiu ali já? Ela falou, não assisto, não gosto muito e tal. Eu falei, então, nossa, meu cara foi tão bom. Ela falou, Sônia, para de assistir isso. Eu falei, mas é tão bom. Ela falou, você já parou para pensar por que você gosta tanto? E aí, a minha personalidade até então era de grande agressividade. Desde adolescente, dei muito trabalho com meus pais. Muito respondona. Hoje está bem melhor. Quem acha que não? Acredite, estou bem melhor. Graças a Jesus. Estou em tratamento com Jesus ainda, mas estamos andando. E aí comecei a perceber
E ela começou a me esclarecer, porque ela é grande conhecedora da doutrina espírita, e pratica a doutrina espírita mesmo, dentro dela. Ela começou a me esclarecer o quanto eu estava por ocupar o pensamento, assistindo aquele programa, com aqueles traços, né, de elaboração mental lá, eu estava vitalizando aquelas imagens em mim, através do meu cérebro, dos meus pensamentos, usando o equipamento do cérebro. Então eu assistia, como as emoções eram compatíveis, vamos dizer assim, eu sentia enorme prazer em assistir, e ali eu estava alimentando memórias do passado que não deveriam mais ser alimentadas. Eu deveria procurar a leitura edificante, as músicas suaves, o trabalho com a natureza, que me ensina a esperar o tempo do outro. Eu planto a semente, amanhã ela não vai me dar, se eu plantar uma sementinha de laranja, isso eu tive que aprender as duras penas. Amanhã ela não vai me dar laranja. Eu preciso aguar, eu preciso cuidar. Isso para aprender a paciência, a tolerância, a esperar o tempo do outro. E eu não parei esse trabalho. Vira e mexe, eu volto para o jardim lá do Caridade e Fé, porque eu necessito aprender o tempo do outro. E é uma coisa muito difícil de fazer. Então, toda essa questão das tendências que a gente traz, elas estabelecem contato com o passado, com o presente, com as mentes que eu ligo com a minha, qual é a vigilância. Por isso Jesus falou vigiai e orai. E com o meu futuro, com os desastres que eu posso causar e com também as brilhantes construções, luminosas construções que eu posso fazer. Então tem tudo a ver, mas não é só o álcool. Eu dei aqui o exemplo da agressividade. Alguns são na área da sexualidade, de desregramento sexual. Outros na área da maledicência, da maldade, de fazer maldade com os outros, falar coisas que vão levar o outro à queda, de articular situações para causar problema para o outro. Isso aí precisa de tratamento, com Jesus precisa de tratamento. A gente precisa ser caridoso com a gente. E saber que a gente precisa do tratamento e procurar tratamento. Tem tratamento com Jesus. Sônia, diante da exposição que você fez, então, eu estava pensando, você falando e eu pensando, a responsabilidade não só da casa espírita, não vamos falar só a casa espírita, mas toda casa religiosa, né? Porque toda religião leva a Deus, né? De tratar a família, de tratar as crianças, de estar mostrando isso, porque olha o tamanho, uma coisa tão pequena, né, que nem você falou, o culto ao álcool. Realmente, a gente vive num país que cultua-se o álcool, né, e diminui-se a mulher, né, porque geralmente é uma mulher com pouca roupa que faz a propaganda do álcool, né. Então a responsabilidade da gente, né, dentro da casa espírita, junto à família, junto a essas crianças. Todos nós, né, temos responsabilidades, né. É lógico que dentro de um espaço religioso isso se amplia, porque quem conhece do Evangelho, quem muito foi dado, muito será pedido, né? Ou dar-se-á aquele que tem. Você já tem o Evangelho, toma mais responsabilidade para você, né? É mais ou menos assim. Mas aumenta a responsabilidade de todos nós, dos educadores, dos professores educadores, do pessoal do serviço que está junto com a gente ali. Mas como espírita, eu penso que a responsabilidade é muito maior. Porque nas outras religiões, algumas já têm até despertado. Eu tenho um amigo pastor, o Gideone, um beijo se você assistir isso, Gideone. É bem capaz, do jeito que você tem cabeça aberta. O Gideone tem uma condução, né, da igreja dele, do povo da igreja dele, com uma capacidade de compreensão dessas situações muito grande. E, por exemplo, ele já está acolhendo a criança na igreja, né? Na formação do espírito compromissado com Jesus, dentro da linguagem, da compreensão dele, né? Conheço um Padre Paulo, que não está mais em Jaboticabal e faz muita falta, segundo os fiéis que eu conheço, os católicos. Mesma coisa, foi fazer curso de psicologia para atendimento da necessidade das famílias que ele acolhia ali na igreja dele, né?
Então a gente vê também um movimento novo. Gente, nós estamos na era nova. É a era com Jesus. Não necessariamente... Eu tenho um amigo ateu que fica mexendo, gente. Ele mexe tanto com o povo, eu não sinto um pingo de raiva dele. Porque ele detona Jesus, ele detona o Evangelho. Mas, assim, para mexer com os outros. Eu não me sinto mexida. Porque ele é um ser que deseja o bem dos outros. Na praxis diária dele. Então, eu olho assim, eu dou risada, porque tem umas pessoas que ficam indignadas com ele. Eu não fico indignada, não me atinge o que ele fala. Eu tô na mesma vibe dele, só que eu sou espírita e ele é ateu. Mas você vê que tem lá no livro dos espíritos, fala que esse povo que é ateu, é ateu da boca pra fora. Que na hora H mesmo, ai meu Deus, socorre aqui. Então assim, a gente vê a responsabilidade aumentando para todo mundo. Aliás, vamos aproveitar e falar do nosso querido Brasil, né? A gente está fazendo um estudo lá no Caridade Fé de segunda-feira, que é o estudo do que é a evangelização de espíritos, e nós estamos dentro do estudo do planejamento reencarnatório. E a gente sabe que está havendo uma vibração de rejeição ao país por causa da situação que o país está. E nós estivemos refletindo, o grupo, chegamos à seguinte conclusão. Se o bem, a realização do bem, é o que nos dá condições de evoluir, o Brasil, nesse momento, é um imenso celeiro de oportunidades para realizar o bem. Para realizar o contraste do que está acontecendo. Então, o outro desonesto não é para o espírito falar assim, ah, mas ninguém é honesto, também não vou ser não. Não, é a oportunidade de você ser, para contrastar. Nossa, mas tem muita gente sofrendo por causa de tanta coisa ruim. É a oportunidade de você ir lá e minimizar o sofrimento. Não apenas reclamar. Então o Brasil, para nós, nós espíritos reencarnados nesse momento no nosso país, é o grande celeiro nesse momento da nossa redenção. Mas nós só faremos se a gente olhar com um olhar de espírito para espírito. Senão a gente vai olhar para essas criaturas que estão errando tanto com a coletividade e nós vamos falar assim, por que eles estão levando tanta vantagem? Ou seja, isso pressupõe que você acha que o que eles estão fazendo é vantajoso. Entendeu o raciocínio? Então a gente não os olha primeiro como espírito que está se comprometendo terrivelmente perante as leis. Está lá no Consolador. Mexer com o nosso dinheiro, a responsabilidade com o nosso dinheiro já é uma coisa muito grave. Responsabilidade com o dinheiro da coletividade, muito mais grave. Procura lá no Consolador, também não lembro a pergunta, mas está lá. Então, responsabilidade nesse momento é para todos nós. Ou a gente muda, e aí não interessa se é espírita, se não é espírita, se é ateu, se não é ateu, o que você é, se você não quer ser nada, também tudo bem também. Para mim isso aí não faz a menor diferença. Ou a gente muda, e muda hábito, como falei na palestra, realizando o bem, para mim, para quem está ao meu redor, começando dentro do meu lar, ou a gente vai ficar só na reclamação. Então eles reclamam que eles não estão conseguindo mais fazer o que eles queriam fazer, eles reclamam que não conseguiram tanto de dinheiro que conseguiram, e a gente reclama que eles estão roubando, e assim vai ficar todo mundo reclamando, e nada acontece. Ou a gente muda, e gente, presta atenção, se não estão surgindo em vários segmentos espíritos missionários, porque a gente acha que espírito missionário é só religioso. Na educação tem surgido. No judiciário tem surgido. E surgirão em todos os locais. Na ciência tem surgido. Muitos espíritos missionários fazendo descobertas incríveis. Então, em todo lugar tem missionários surgindo. Vamos imitar eles, vamos acompanhar eles, vamos sustentar eles com a nossa oração. E vamos assumir responsabilidade com a gente, né? Desculpa, eu falo bastante, mas... O exemplo arrasta, né? Arrasta. O exemplo arrasta e outra coisa, né? O amor cobre a multidão de pecados. Sim, né? Com certeza. Bom, Sônia, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, tá, por nos conceder a gravação para esse bloco. Tá? E a gente deixa aberto o canal, vamos pedir para o pessoal, mande suas perguntas, mande suas dúvidas, que a gente vai sempre ter alguém para estar respondendo e as tirando. A gente deixa o e-mail do canal,
mensageiraespírita@hotmail.com. No próprio canal, nos comentários embaixo dos vídeos, você pode deixar, ou na página no Facebook, Mensageira Espírita também, tá? Nos ajude a continuar, né, Sônia? Que Jesus fazendo abençoe, novos blocos, né? Abençoe o trabalho de vocês, abençoe a divulgação da doutrina espírita. Ninguém quer, presta atenção, se você não é espírita, ninguém, e pelo menos eu não quero, que você se torne necessariamente espírita, mas que você conheça as questões do espírito, porque isso é libertador. E a gente fica mais feliz quando a gente vai se alinhando ao bem. A gente fica bem mais feliz. Então, gente feliz não faz mal a ninguém. Com certeza. Então, que vocês possam continuar esse trabalho abençoado de divulgação da nossa doutrina espírita amada. Tem que divulgar o Consolador, né? É consolador. Tem que divulgar. É consolador. É consolador. Nos faz modificar, nos faz entender, crescer e querer mais, né? Querer mais. Tem um amigo que fala, né, que os trabalhos na casa espírita são as doces responsabilidades, né? É verdade. Mas, gente, realmente. É verdade. É verdade. São as nossas oportunidades, gente. São. Eu falei lá, a gente tem a ilusão, às vezes, fala, nossa, eu vou lá fazer a caridade, porque ele é necessitado. Aí eu fico, às vezes, refletindo, eu falo, gente, aí a gente vai chegar, vai desencarnar, vai estar com a própria consciência, né? Com a gente mesmo, e vai pensar assim, meu Deus, como eu devo aquele estímulo que eu achei que estava abaixo de mim, não estava, né? Foi a minha grande, estava ali me servindo, né? Como oportunidade de eu avançar. E às vezes a gente vai, outra coisa, né? Para encerrar, a gente precisa encerrar. As dificuldades que a gente vive agora, eu fico pensando, cada um aí com a sua dificuldade, quando a gente desencarnar, né, e estiver livre do corpo físico, dos estímulos da matéria, só a gente com a gente mesmo, e a gente vai pensar assim, por que? Vou citar um exemplo que eu citei esses dias numa palestra, as pessoas viram, assim, a gente vê aquela pia cheia de louça e fala assim, que tristeza, eu não quero lavar louça. Não, lavar louça é muito ruim, é um sofrimento, eu tô cansado, não quero mais isso. Aí a gente desencarna e pensa assim, por que eu não lavei mais louça? Eu deveria ter lavado mais louça. Eu estou pondo a lavar a louça suja, como as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, e busquemos ajuda para resolvê-las. A doutrina espírita dá o suporte, e às vezes é necessário um suporte especializado, né? Às vezes é necessário o poder judiciário, às vezes é necessário o poder policial, às vezes é necessário o poder do conhecimento científico na área da psicoterapia, na área da psicologia, né, da psiquiatria, às vezes é necessário. Grupos de apoio, alcoólicos anônimos, às vezes é necessário gente especializada. E a doutrina espírita ali sustentando a tua procura, a tua busca, para você transformar o que precisa transformar na sua vida. Tem jeito de ser feliz. Tem jeito de ser feliz dentro das nossas possibilidades de ser feliz num planeta de provas e expiação, né, minha gente? Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada a vocês.